Bom dia com o nosso Jesus, mais um momento ganhando tempo com o nosso Criador. E isso é top demais, né? Então a gente vai orar para a gente entender o que o Senhor tem para nós hoje. Amém? Vamos orar. Papai do céu, obrigado por tudo. Obrigado pela noite que se passou. Mais um momento, mais um dia se iniciando na sua presença. Peçamos humildemente, Pai, pelo seu Santo Bom Espírito, que ele habite em nós e nos dê entendimento da sua santa palavra, nos dê amor por ti, nos dê fé e confiança em ti. É o que nós te pedimos nesse dia, Pai, em nome de Jesus, por Jesus. Amém. E a gente vai ver Mateus capítulo 8, tá? E o versículo a partir do 1 ao 4, tá bom? Vamos lá. E descendo ele do monte, seguiu-se uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tomar-me limpo. 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Gente, essa palavra aqui é tremenda, né? Muitas vezes nós estamos passando por grandes dificuldades, com pessoas doentes na nossa família, com pessoas em coma na nossa família, com pessoas com graves doenças que às vezes a gente nem sabe, mas que está sofrendo em casa. E muitas vezes nós questionamos a Deus: por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? A gente ora. E a gente não é atendido às nossas orações. Parece que a nossa oração não passa do teto, né, da nossa cabeça. Meu Deus. E aí, o que fazer nessas horas? Aqui, gente, é um ensinamento muito top que esse leproso, né, nos dá. Ele estava enfermo, cheio de lepra, cheio de coceira, né, de dores. Gente, deve ser uma dor horrível. Para quem tem feridas no corpo, deve saber, deve não sabe, né? Para quem não tem, não sabe, que nunca passou. Mas eu imagino que é horrível a pessoa ser leproso. Deve ser horrível. E aqui um ensinamento muito top, mesmo ele tendo fé, né? Esse leproso aqui, ele tinha fé, muita fé. Será que ele não orava ao Senhor? Há quanto tempo ele estava desse jeito? Eu tenho certeza que ele orava, que a fé dele foi tão grande. E ele disse: Senhor, se tu quiseres, né? Tu me faz limpo, tu me cura. Olha só o que ele disse para Jesus, gente. Se o Senhor quiser, você me põe limpo. E o Senhor viu o interior dele, que mesmo se Deus não desse a cura dele, ele ia continuando crendo que Jesus era o Criador. Mesmo que ele morresse com aquela lepra, ele ia continuar tendo fé e confiança no Senhor, porque ele faz o melhor por cada um de nós. Então aqui foi uma experiência tão top, que com a fé dele tão grande, que mesmo que Jesus não curasse ele, mas ele sabendo que Deus podia curar, ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor me cura. E o Senhor viu o interior dele, porque o Senhor conhece o nosso interior, conhece. E ele disse: quero, seja limpo. E ali imediatamente ele foi curado. Gente, isso é tremenda fé. Às vezes nós temos fé, nós confiamos no Senhor, mas nós precisamos ter paciência e na hora certa o Senhor vai fazer o milagre. Mas a gente não quer esperar.
Nós não queremos esperar. Nós queremos que as coisas aconteçam logo. Não é verdade? Nós somos assim. Nós não queremos esperar muito tempo. Então isso aqui, gente, é muito top. Nós temos que esperar o momento de Deus. Não é o nosso, mas é o dele, que ele sabe de todas as coisas. E olha o testemunho. Quando esse homem foi curado, o Senhor mandou ele ir lá para os sacerdotes mostrar ele. E fazer como Moisés tinha mandado fazer. Né? Fazer o sacrifício. Naquele tempo tinha um sacrifício para dizer, olha, Deus me curou. Aqui há a prova. E hoje acontece muito com nós. Às vezes nós somos curados por alguma enfermidade, por alguma coisa. Mas nós precisamos também falar do nosso milagre que o Senhor fez na nossa vida. Porque muitas vezes o Senhor nos cura e a gente fica para nós mesmos. Nós não compartilhamos o que Deus tem para bênçãos para outras pessoas. Através do nosso testemunho, é bênçãos para outras pessoas. E muitas vezes nós não mostra e não fala do que Deus fez nas nossas vidas. Isso aqui é tremendo. Essa palavra aqui, gente, é tremendo. Uma fé genuína, né, cheio de lepra. Mesmo que Deus não curasse, ele ia continuar tendo fé, crendo que ele era o Criador. Mas depois que ele foi curado, ele foi fazer o testemunho dele. Ele foi mostrar, né, para os sacerdotes. O que Deus fez, que ninguém faz. Nenhum ser humano faz, só Deus. Isso é um ensinamento muito top. Que esse ensinamento venha para a nossa vida. Porque muitas vezes eu sei que nós estamos doentes, que nós estamos enfermos, que nós estamos... Vamos orar a mesma oração que Jesus fez para os discípulos. Senhor, me ajude a não desfalecer a nossa fé em Ti e a nossa confiança e amor por Ti. Tudo que vier, que não desfaleça o amor que eu tenho por Ti. Rogue-me por mim, Senhor. Jesus, roga por mim, porque eu não quero desfalecer a minha fé perante Ti, porque Ele é o nosso advogado perante o Pai. E precisamos pedir a Ele pelas nossas fraquezas, para que não aconteça nas horas difíceis da nossa vida, nós deixar Jesus de lado, perder o amor dele, perder o amor que ele dá para nós, que muitas vezes a gente é assim. Quando as coisas estão tudo bem, a gente ama, mas quando as coisas começam a piorar, a gente deixa de amar. Que isso não venha acontecer com nenhum de nós. Amém? Vamos orar? Papai do céu, graça te dou, Senhor. Obrigada por tudo. Obrigada pela sua palavra. Nos ajude, Pai, ter amor por Ti, fé e confiança, Pai, em Ti. Senhor Jesus, eu vou fazer a oração que o Senhor fez para os discípulos. Nos ajude, Pai, nas nossas tribulações e aprovações. Que o Senhor rogue por nós, Jesus, para que nós não venha desfalecer a nossa fé, a nossa confiança e o amor que nós temos por Ti. Nos ajude, Pai. Olhe para nossas enfermidades. Olhe para a enfermidade dessa pessoa que está agora aqui, orando conosco. Pai, se o Senhor quiser, o Senhor cura. Porque a nossa boca, Pai, é bênçãos. Bênçãos. Tem poder de abençoar. Porque o Senhor é Deus e o Senhor gosta do amor. E a sua palavra diz: qual pai que pedindo pão dá uma pedra? Qual pai que pedindo água, né, dá outra coisa? Senhor, eu te peço pela vida de cada uma dessas pessoas aqui. Ajude, Pai. Pela sua misericórdia e seu amor por cada um deles. Te peço que o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, te agradeço sempre. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.